meus amados, a paz do Senhor. É um privilégio. Pastor, é um privilégio estar aqui. É um privilégio. Nós fomos, tem mais ou menos 9 anos atrás. Fomos muito amados. Temos sido, nesses 9 anos, muito amados, não é? E Ministério Cura tem esse carisma de ser um lugar de comunhão, um lugar de amor, um lugar onde nós somos sempre muito bem recebidos, né? E a gente se sente em casa, amém? Glória a Deus. Feliz, feliz. Saudade da pastora. Manda um abração para ela. Amém, amém. Glória a Deus. Pastora, te amamos, pastora. Eu e minha casa amamos você. Eu não sei da onde você está me assistindo. Aonde? Aqui, ó. Amamos você, pastor. Eu e minha casa. Se coloca de pé, Marcele, minha esposa amada. Apresentar os irmãos aqui. Essa é a Marcele, minha esposa. Eu tenho um Tavinho também, né? Só que o Tavinho ele está lá na sala agora, está na salinha, né? Amém, meus amados. Então, dizer para vocês mais uma vez do privilégio que é receber esse convite para estar trazendo a palavra de Deus aqui, ministrando aqui. É sempre muito bom. Uma pastora lembrou, eu tenho recordações aqui no templo aqui, das aulas que tivemos, foi tão especial, foi tão precioso, né? E hoje eu recebi, umas semanas atrás, um contato da irmã, convidando para vir pregar, e eu fiquei tão feliz, falei com o Marcelo ficou feliz, vamos sim, com certeza, né? E aí conseguimos estar aqui hoje, pela graça de Deus. Mas queria que a gente se colocasse de pé para a gente fazer uma oração, amém? Vamos colocar de pé? Deus colocou um tema no meu coração, essa mensagem que Deus já tinha me dado, ano passado, e quando eu estava orando, pedindo a Deus uma direção para o que trazer para nós nessa noite, Deus colocou no meu coração essa mensagem. A mensagem é experimentando a paz de Deus em um mundo ansioso. Olha só. E eu louvo a Deus porque Deus está aqui, sabe? Deus está aqui, ao tocar do violão, né? A ministração dos irmãos, as canções, todas as orações que foram feitas aqui, né? Elas simplesmente testificam o mover, o agir de Deus, porque Deus está conduzindo este culto, amém? Então abaixe a sua cabeça e nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós louvamos ao Senhor, porque o Senhor está aqui. Nós sentimos o fluir do Teu Espírito, nós sentimos o mover do Senhor aqui, ó Deus, nós sentimos a Tua presença aqui, trazendo cura, sentimos o abraço do Senhor aqui neste lugar, ó Deus, o toque do Teu Espírito aqui, a voz do Senhor a nos consolar, sentimos o abraço do Senhor aqui neste lugar, ó Deus. Esse lugar é um lugar onde o Yahvé, o Jeová Rapá está ministrando bênção, ministrando cura, ministrando vida, ministrando restauração. E nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor começou já há quase 11 anos atrás, ó Deus, a levantar irmãos, levantar pastoras, ó Deus, os irmãos para ser um instrumento da bênção, da cura do Senhor nesta terra, Deus. E nós te louvamos, colocamos as nossas vidas diante do Senhor e pedimos ao Senhor que o Senhor ministre as nossas vidas mais uma vez, continue a ministrar através da Tua palavra. Nós oramos assim em nome de Jesus, e você que crê, diga amém. Aleluia. Pode se assentar, meu amado. Aleluia. Nosso tema é experimentando a paz de Deus em um mundo ansioso. Sabe, eu tenho experimentado como pastor e como amigo, como irmão, às vezes receber uma ligação de alguém e a pessoa do outro lado está chorando e dizendo, ora por mim, porque eu estou triste, meu coração está palpitando, eu quero morrer, eu não sei, e do outro lado a pessoa está com uma crise de ansiedade. E você, naquele momento, a primeira coisa que você coloca diante de Deus, Senhor, guarda a vida do meu irmão, que ele não permita que ele faça nada, não permita que ele tome uma atitude impensada no trabalho. Eu tive a experiência de um amigo de longa data, de mais de 20 anos, e esse amigo simplesmente passava mal, sentia
coração acelerado, peito batendo, e ele simplesmente sentia mal, e a pressão subia ou caía, e ele não conseguia trabalhar, e ele teve que ficar quase 3 meses fora do trabalho, sabe? E eu não sei se você sabe dessa informação, a Organização Mundial da Saúde diz que o Brasil é o país com o maior número de pessoas ansiosas do mundo. Olha só, são 18,6 milhões de brasileiros, 9,3% da população convive com esse transtorno, a crise de ansiedade. E sabe, talvez você não esteja passando por uma crise de ansiedade, mas talvez você, neste mundo pós-pandemia, você esteja lutando contra o medo, contra a preocupação. Eu trabalho no hospital e foram 2 anos difíceis. Eu sou técnico de informática, mas por muitas vezes eu recebia um chamado e eu tinha que colocar uma roupa, quase uma armadura, e capote, e touca, e máscara, e a gente tinha que entrar lá dentro da UTI do Covid. E a gente tinha a tristeza de ver diariamente pessoas morrendo. E sabe, a gente vive num mundo, eu gosto de dizer isso, eu sempre ensino isso, a gente vive num mundo caído, num mundo afetado pelo pecado, afetado pela queda. Então nós estamos convivendo com muita dor, com muita tristeza, com muitas perdas. E nesse tempo, de maneira especial, convivemos com perdas. Talvez você tenha perdido alguém da sua família nesse período da pandemia. E sabe, ao mesmo tempo existe tanta beleza, tanta bondade, existe tanta graça do Senhor neste mundo, não é? Parece que é uma ambiguidade, não é? A gente vê tanta beleza, tantos atos de bondade, tantas pessoas se sacrificando e amando, e ao mesmo tempo a gente vê, sabe, corrupção, a gente vê tanta fome, tanta tristeza, tanta morte, guerra. Então, e sabe, é tremendo quando a gente entra nesse lugar que é simplesmente a presença de Deus, né? E a gente começa a adorar e cantar louvores ao Senhor, e a gente é levado, a gente é levantado pelo Espírito Santo à presença do Senhor, e aí o nosso coração tem paz, não é? Nosso coração encontra descanso. Sabe, nessa noite, nosso tema, experimentando a paz de Deus em um mundo ansioso. Eu fiz um estudo em todo o texto da carta de Filipenses, de Paulo à igreja de Filipos, e essa carta é chamada Carta da Alegria. Olha só, a Carta da Alegria. E quem escreveu a Carta da Alegria foi o apóstolo Paulo. E sabe onde ele estava? Quantos, por acaso alguém sabe onde Paulo estava quando ele escreveu essa carta? Na prisão, pastor. Ele estava na prisão. Então, para a gente já partir para o primeiro ponto, vamos ler primeiro o texto, então, e a gente vai partir para o primeiro ponto, então. Abre a sua Bíblia aí, Filipenses capítulo 4, versículos de 1 a 9. A gente tem um projeto aqui, a gente tem um desafio aqui nessa noite, tá? Nós vamos ler o texto, nós vamos explicar o texto e vamos aplicar o texto à nossa vida. Eu gosto de trazer dessa forma. Nós temos 3 objetivos. Vamos ler o texto, e eu creio que quando a gente lê a palavra de Deus, e a gente escuta com atenção, nós já somos ministrados pela leitura da palavra, escutar a palavra de Deus. A fé vem de ouvir a palavra de Deus. Então vamos ler. O texto diz assim: portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim, firmes no Senhor, ó amados. O que eu rogo a Evódia e também a Sintique é que vivam em harmonia no Senhor. Sim, e peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho, com Clemente e meus demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. Versículo 4, alegrem-se sempre no Senhor, novamente direi,
alegrem-se. Seja a amabilidade, tem uma outra tradução, diz, seja a vossa moderação conhecida por todos, perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham-no em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Aleluia, amém? O Deus da paz está conosco nessa noite, amém? Aleluia. Então vamos começar em primeiro lugar. Em primeiro lugar, nós experimentamos a paz de Deus quando permanecemos firmes no que nos foi confiado pelo Senhor. Amém? Há quase 11 anos atrás, foi confiado à liderança desta igreja uma missão. E eles estão completando 11 anos firmes naquilo que Deus entregou, confiou. Amém? Rapaz, você cresceu, hein? Hã? Glória a Deus. Firmes naquilo que Deus confiou. Tempestades, desafios, lutas, vitórias e perdas também. Momentos aonde houveram momentos de despedida, né? Mas Deus confiou ao Ministério Cura uma missão. Da mesma forma que Paulo estava lá na prisão, lembrando de 10, 11, 12 anos talvez, quando ele esteve em Filipos e fundou aquela igreja. E ele estava escrevendo para aquela igreja: fiquem firmes no que foi confiado a vocês. Amém? Sabe, Paulo, ele estava lá e ele de fato nem sabia o que ia acontecer com ele. Ele estava se preparando, ele dizia: olha, se for partir para o Senhor é melhor. Mas se eu ficar, seja para dar fruto, então que eu fique. Então Paulo estava assim, neste contexto, numa prisão, e ele entendendo, ele escreve aos Filipos que tudo que passou, tudo que estava vivendo, estava de fato, como o nosso amado orou, concorrendo para o bem maior. Olha só, Deus é assim. Deus não permitiria o mal em nossas vidas se Ele não fosse poderoso e bondoso o suficiente para fazer do mal algo bom. Tirar de algo mal, tirar um propósito maior, excelente para as nossas vidas, amém? Aleluias. Quando nós permanecemos lutando a carreira que nos foi proposta, apesar das lutas, das decepções, dos desafios, das tribulações, das perdas, nós recebemos fortalecimento e paz. Não há nada melhor do que deitar a cabeça no travesseiro e dizer: obrigado, Senhor. São muitas lutas, são muitos desafios, mas é bom estar no centro da tua vontade. No centro da tua vontade, no centro da tua vontade. Versículo 1 então diz aqui, portanto, meus irmãos, é Paulo escrevendo para a igreja de Filipos, e é Paulo falando para nós, para o Ministério Cura nessa noite. Portanto, meus irmãos, a quem amo e a quem eu tenho saudade, vocês são a minha alegria. Ministério Cura, vocês são a minha alegria, vocês são a minha coroa. Permaneçam firmes no Senhor, ó amados, aleluias, 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 permaneçam firmes, sabe,
Sabe, Deus conhece vocês, conhece a liderança desta igreja, e Ele está dizendo nessa noite para vocês: permaneçam firmes, minha coroa, minha alegria, permaneçam firmes, sabe? A igreja de Filipos era uma igreja pobre, era uma igreja que não tinha muitas posses, era uma igreja perseguida, sabe? Mas era uma igreja comprometida com o Senhor, era uma igreja comprometida em abençoar o ministério de Paulo. Era uma igreja que dividia o pouco que tinha, abençoava o ministério de Paulo, abençoava missões, sabe? Era uma igreja com o pouco que tinha, fazia o melhor, porque fazia com amor e fazia para o Senhor. Aleluia. E Deus fala para nós: fiquem firmes, permaneçam firmes, ó minha coroa, minha alegria. Sabe, no capítulo 3 da mesma carta, Paulo vai dizer assim, 3,13: irmãos, eu não penso que eu já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço. Está na mesma carta de Filipenses. Ele diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante. O que Paulo faz? Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Ministério Cura, prossiga para o alvo, deixando para trás, esquecendo as coisas que ficam. Avancem, porque o Senhor está com vocês. Ele está neste lugar nessa noite. Ele está aqui nessa noite, em meus louvores deste povo amado, apaixonado por Ele. Ele está aqui. Aleluia. Sabe, quando uma pessoa sai do propósito do Senhor, o coração fica triste, perde a paz, confuso, desanimado. Sabe, não deixa quando a pessoa deixa o propósito, ela agora vai perguntar. Ela fica perdida e ela fala: o que eu vou fazer da minha vida, da minha história, do meu chamado? Então, meu amado, Deus tem um propósito. Ele é a nossa origem. E Ele é o nosso destino. Então, o seu propósito está no Senhor. Talvez você tenha estado assim, triste, com o coração ansioso, precisando de uma direção. E sabe, a direção ela vem do alto. Então, se você precisa de direção, você sabe aonde você deve buscar, em quem você tem que procurar a direção, o propósito. Oh, Deus chamou a igreja de Filipos para ser coroa, para ser exemplo, para ser uma igreja fiel, ofertante. Deus chamou o Ministério Cura para ser coroa, para ser exemplo, para ser instrumento de cura para essa cidade, para as nações. E a gente precisa avançar com o Senhor nesse propósito, amém? Esse é o chamado de Deus, aleluia. Hebreus diz assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Aleluia. Firmes no Senhor, firmes nas verdades, firmes na santidade. Aleluia. Em segundo lugar, nós experimentamos a paz de Deus quando nos esforçamos para resolver os nossos problemas de relacionamento. Olha, se tem uma coisa que tira a nossa paz, é problema de relacionamento. Irmão que não fala direito com o irmão, na casa, na família, cunhada que não fala direito com cunhada, pais brigados com filhos, às vezes no ministério, irmãos que não se falam, não se entendem, e isso tira a nossa paz, isso traz tristeza. Talvez seja no seu trabalho, não sei, tem alguma pessoa que te persegue, alguma pessoa que você desentendeu, e sabe, o texto vai dizer aqui, Paulo está dizendo aqui: o que eu rogo a Evódia e também a Sintique é que vivam em harmonia no Senhor. Tinham duas irmãs lá, a Evódia
e a Sintique, lá na igreja de Filipos. E essas duas irmãs, elas eram líderes na igreja, olha só. Mas essas duas irmãs não estavam se entendendo. O que Paulo continua dizendo aqui, ó: sim, eu peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude. Então Paulo está falando, ó, meu amado, o texto não diz quem é, mas está pedindo a um irmão que é leal companheiro dele para ajudar as duas, para colocar uma diante da outra, para que haja um diálogo, que haja perdão, que haja cura, que haja restauração, porque de fato, relacionamentos quebrados tira a paz, gera ansiedade no nosso coração. E diz aqui, ó, elas lutaram ao meu lado na causa do evangelho. Então não está falando de irmãs que eram pessoas que estavam começando, não, foram pessoas que lutaram ao lado de Paulo no evangelho, irmãs que ajudaram, que trabalharam, sabe, que colocaram a mão na massa para estabelecer aquele ministério. E sabe, ministério cura, como todo lugar, tem pessoas diferentes, que pensam diferentes, e as irmãs, elas estavam pensando diferente, discordando. E eu imagino, havia talvez um grupo na igreja, um partido que era partido da Evódia, e um partido da Sintique. E quando alguém do grupo da Evódia dava uma ideia, os irmãos da Sintique diziam, não vou participar disso não quero estar junto, não quero ir na casa da irmã Evódia não, porque não dá, sabe? Imagino isso e, sabe, nós somos seres humanos e nós precisamos aqui entender que se tem uma coisa que tira a nossa paz, é problema de relacionamento. A gente precisa, sabe, com a ajuda do Senhor e com a ajuda de irmãos mais maduros, trabalhar para restabelecer a unidade. Ele vai dizer aqui, ó, sim, eu peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do evangelho, com Clemente e os demais cooperadores. E está dizendo, os seus nomes estão no livro da vida. Então elas eram crentes de verdade, eram pessoas de Deus, pessoas que trabalharam pela obra, lutaram com Paulo pelo evangelho, mas são seres humanos, amém? Tem algum ser humano aqui? A gente sente dor, hein? A gente fica triste às vezes, quando as pessoas falam alguma coisa que a gente não concorda, não é? Quando às vezes há um desentendimento na opinião e às vezes a gente fica chateado, com a cara meio virada. Ou será que só eu que sinto essas coisas, hein? Então, vou confessar pecado aqui no altar, aqui, hein? Será que só eu às vezes que fico triste, que às vezes discordo? Então, a gente precisa levar o nosso coração a Deus e pedir a Deus que nos capacite para a gente trabalhar pela unidade, amém? E eu creio que o Espírito de Deus está falando aqui nessa noite, amém? Em nome de Jesus, falou comigo nessa preparação, eu já preguei isso uma vez, falou profundamente, poderosamente comigo novamente, amém? Então vamos continuar aqui. E sabe de uma coisa? Era uma igreja que tinha perseguição externa e tinha problemas internos. E Paulo está dizendo aqui, ele está pedindo, está rogando, ele está suplicando para essas duas irmãs se entenderem, buscarem se entender, sabe? Paulo era um pastor atento aos problemas de relacionamento. E ele está, há 2000 anos essa carta foi escrita e hoje ela fala conosco aqui. Nessa noite ela fala ao nosso coração. Havia ali uma ameaça de partidarismo. Olha só o que ele escreveu antes em Filipenses, ó. Filipenses 2:2, ele vai dizer assim, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um aos outros superior a si mesmo. Então, na verdade, Paulo, escrevendo lá no capítulo 2, assim eu entendo, ele tocou no assunto que ele foi deixar claro e citar o nome do problema no final da carta, ó. Aqui no 2 ele já começa a dizer, nada faça por partidarismo. O partido da Sintique e o partido da Evódia. Olha só, não é com partidarismo, não é com vanglória. Ele está dizendo aqui, a gente tem que agir com humildade, considerar o outro superior a si mesmo. A Sintique chega para a Evódia, amém, minha irmã, me perdoa, você está pensando assim, amém, vamos seguir então o que você está falando, você tem certeza que Deus está falando com você? Então vamos lá, aquela coisa da gente, sabe, se humilhar, sabe, diante de Deus e dar a oportunidade para o outro avançar, e crescer e, sabe, a coisa se estabelecer, amém? Ele vai dizer assim, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos
outros. Olha só. Hein? Isso aqui é uma receita, uma estratégia para a unidade, amém? Se a gente olha e fala assim, meu Deus, o irmão Edson é uma bênção de Deus, é uma pérola preciosa no reino de Deus. Não importa título, o que importa é que quando eu estou do lado dele eu sou abençoado, amém? E eu me sinto pequeno ao lado dele porque ele é precioso. É assim que a gente tem que agir, sabe, meu irmão? É assim que a gente tem que agir, valorizar, honrar o outro, porque é assim que nós crescemos como igreja. Amém? Vamos continuar porque, terceiro lugar, nós experimentamos a paz de Deus quando nós obedecemos o chamado, o imperativo da alegria cristã. Paulo está dizendo aqui, ó, alegrem-se sempre no Senhor. É quando que é para se alegrar? Sempre. Ele está dizendo assim, ó, você alegre se você quiser. Ele está dizendo isso, ou ele está dando um imperativo, alegre-se. Não é assim que ele está dizendo? Não, imperativo. E ele está dizendo que tem que se alegrar, mas tem que se alegrar sempre. E quem está dizendo isso? É um homem que está na prisão. É um homem que foi torturado, que foi açoitado. Um homem que sofreu por causa de Cristo. É esse homem que está chamando a alegria. E essa alegria é apesar das lutas. Quantos aqui têm experimentado lutas e provas, hein? Lutas interiores, lutas externas, medos, muitas vezes contra a ansiedade, preocupação, como será o futuro, preocupações financeiras, a tristeza do luto, a perda. Mas sabe, o Senhor, Ele está, através de Paulo, nos ensinando que existe uma alegria que vem do alto, e essa alegria, ela nos capacita a avançar, apesar de momentos tristes, apesar das provas, apesar das perdas e das lutas. Essa carta ela é chamada a carta da alegria cristã. Paulo quer que os filipenses entendam que o Espírito Santo hoje, e o Espírito Santo hoje, ele quer que nós entendamos que da perspectiva de Deus, tudo que ele passou resultou em avanço e progresso do Evangelho. Olha só, você já teve a experiência de passar por uma dor, uma luta que você achava que você não ia ficar de pé, que você não ia resistir, e você, quando olhou para trás, você viu, olha, hoje eu sou uma pessoa melhor, hoje eu sou uma pessoa mais madura, hoje eu sou uma pessoa mais experiente, hoje eu sou um cristão melhor, hoje eu sou um marido melhor, um pai melhor, um pastor melhor, um irmão melhor. Já passou? Sabe que Deus está nos ensinando, Deus está nos ensinando, e sabe que é tremendo? Que quando a gente se reúne para celebrar e para adorar, quando a gente se reúne para congregar, e a gente começa a dizer que Ele é santo, a gente começa a dizer que Ele é santo, que Ele é santo, que Ele é santo, a gente começa a declarar, Salmo 47, que Ele reina soberano sobre todas as nações, que Ele está sentado num alto e sublime trono, que Ele governa o universo, que Ele sustenta o universo, e as nossas vidas com a palma das suas mãos. A gente entende que é possível sair dessa realidade material, é possível a gente transcender essa realidade de dor, de perda, de sofrimento, e é possível a gente, de fato, subir no colo do papai que está sentado no trono, que enxerga, que vê todas as coisas, que nos ama, que troca reinos por nós. Aleluia, aleluia, aleluia. É possível, meu irmão, é possível, e nós experimentamos isso hoje aqui, e podemos experimentar a cada momento, e sabe, é por isso que Paulo, numa prisão, ele podia falar de alegria, porque ele olhava para as algemas,
Mas ele, quando fechava os olhos, ele via o trono, ele via o Senhor, ele via o seu amado. E ele sabia que, mesmo que ele partisse naquele dia, como de fato ele foi decapitado, mas ele sabia que a vida dele pertencia ao Senhor. Ele sabia que vivemos aqui num mundo passageiro. Essa vida é um sopro, meu irmão. Essa vida é um sopro, minha irmã. É um sopro. Aquilo que nós experimentamos quando adoramos o Senhor é mais concreto, real do que essa realidade material que a gente tem aqui, gente. Essa é a esperança cristã. Por isso que ser cristão é loucura. Ser cristão é loucura. E a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria desse mundo. É mais sábia que a sabedoria desse mundo. Aleluia. Aleluia. Vamos continuar. Aleluia. Neemias 8:10 tem um texto que diz assim: vão para casa, comam e bebam os que tiverem de melhor, e mandem porções aos que não têm nada, preparando para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não fiquem tristes, porque a alegria do Senhor é a nossa. A alegria do Senhor é a nossa. Então nós temos um Senhor que é alegre, e Ele, com a alegria dEle, nos fortalece. Aleluia. Vamos continuar. Em quarto lugar, nós experimentamos a paz de Deus quando nós somos moderados. Olha só que interessante. Versículo 5, capítulo 4. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. A palavra moderação aqui significa aplicar misericórdia ao invés da justiça. É quando você tem toda a razão, é quando você de fato tem a justiça ao seu lado, e você pode de fato acionar a justiça e dizer para o outro, e você deixa de aplicar essa justiça, e você oferece misericórdia, porque você olha para a miséria do coração do outro, porque você, quando olha para si, sabe que o seu coração também é carente e miserável. Isso é ser moderado. Olha só, a palavra no grego aqui é epieikeia, ou epiikeia. É a qualidade do homem que sabe que as leis e prescrições não são a última palavra. Jesus não aplicou a letra da lei em relação àquela mulher apanhada em adultério. Ele foi além da justiça, ele exerceu misericórdia. Nessa mesma linha de pensamento, o Ralph Martin vai dizer assim, moderação é a disposição amável e honesta para com outras pessoas, a despeito das suas falhas. Lembra lá do primeiro ponto, do segundo ponto, quando a gente falou que problema de relacionamento tira a nossa paz? Aqui, seja a vossa moderação conhecida de todos. A nossa capacidade de, ao invés da justiça, ao invés de defender a nossa opinião, o nosso direito, a gente simplesmente oferecer ao outro a misericórdia e a primazia. Ele está dando aqui uma receita para quem? Para Evódia e Sintique, olha só. E ele está dizendo para nós também, uma receita para nós. Olha, você tem todo o direito, você tem razão, mas seja moderado. Ofereça misericórdia ao invés de justiça, ao invés de juízo, amém? Vamos avançar. Em quinto lugar, nós experimentamos a paz de Deus quando, ao invés de andar ansiosos, nós oramos. Aí, gente, Paulo está dando uma dica, um segredo, olha só. Ao invés de andar ansioso, ore. Olha o que ele diz aqui, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Está sentindo ansiedade? Está preocupado? Está sentindo medo? Está sentindo saudade? Está sentindo tristeza? Está sentindo falta de direção? Está sofrendo a injustiça, a perseguição? Fala com o papai.
Fala com o papai. Se aproxima do papai. Deixa o papai te abraçar. Deixa o Pai do céu cuidar de você. Fecha a porta do seu quarto e fala: Deus, está doendo. Deus, está difícil. Deus, estou com medo. Deus, estou triste. Deus, não sei o que fazer. Sabe, rasga o seu coração e fala com o papai. Procure alguns irmãos da igreja e abra o coração também e ore junto, peça oração. Mas procure o Senhor. Está aqui mais um segredo para a gente vencer a ansiedade. É a gente descobrir, através da experiência pessoal, de que Deus, Ele é real. De que o amor de Deus é palpável, de que a presença dEle pode ser experimentada, pode ser vivida, que o consolo de Deus pode ser experimentado, que a alegria pode inundar seu coração, apesar das lutas, das provas, das decepções, das frustrações. Ah, Deus. A palavra aqui no grego é meriminal. É a palavra que significa estar ansioso, preocupado. E lá em Mateus 6, está escrito lá, Jesus falando: portanto eu lhes digo, não se meriminal. Não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que meriminal, se preocupe, quem de vocês, por mais que fique ansioso, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Meriminal, está preocupado, está ansioso. Essa preocupação não vai acrescentar nenhuma hora à sua vida. Olha só. Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se meriminal. Não se preocupem, dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial, o papai, Ele sabe do que você precisa. O papai sabe do que você precisa. Ele sabe o que o Ministério Cura precisa. Ele sabe. Busquem, pois, em primeiro lugar o quê? O reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Aleluia. Portanto, não se meriminal. Não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Busque a cada dia o seu próprio mal. Tem um leão para a gente vencer cada dia, não é assim? Tem um desafio a cada dia. Mas a cada dia, o Senhor prometeu que estaria conosco. Não foi isso que Ele disse? Eis que estarei convosco todos os dias. Aleluia. Portanto, não se meriminal. Não se preocupe. Aleluia. Vamos continuar. Já chegando perto do final. Sexto ponto. Nós experimentamos a paz de Deus quando nós focamos o nosso pensamento em Deus e em coisas nobres, coisas elevadas. Olha só. Tem gente que passa o dia inteiro só pensando em desgraça, não tem? O dia inteiro pensando em desgraça. Aí pega lá o Instagram, o Facebook, a rede social lá, e é só
problema, e é coisa de político o dia todo, e é coisa de não sei o quê, e só pensando nos problemas. O mundo está assim, está assado, né? E lá está tendo uma guerra lá, e essa guerra pode virar uma terceira guerra mundial, e é guerra nuclear e tal. Gente, de fato pode acontecer. Mas será que se você passar todo o seu dia, o seu tempo focando nessas coisas, vai fazer bem para você? Será que está fazendo bem para você? Hã? Será que isso não está sugando a sua alegria, a sua paz? Olha o que Paulo está dizendo aqui, 4:8. Ele vai dizer aqui, ó, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas, olha só. Pensem nessas coisas. A gente está gastando muito tempo colocando os nossos olhos em algumas coisas, em coisas que não são nobres, não são puras, não são excelentes. Isso está nos desgastando, isso está nos enfraquecendo, isso está nos entristecendo, está tirando a nossa paz, está nos desanimando. A gente está olhando só para esse mundo e nós esquecemos de olhar para nós mesmos e para o Deus que nos chamou, para a promessa do Senhor que vai muito além dessa terra. Muito além dessa terra, a pastora falou hoje aqui, o Senhor está voltando. A nossa esperança é um novo céu, uma nova terra. A nossa esperança é isso, Deus vai refazer todas as coisas. Esse mundo está caído, ele está perdido, ele é alvo do amor de Deus, mas o projeto de Deus é refazer tudo isso, gente. O projeto de Deus é nos dar um novo corpo glorioso, é nos dar um lugar aonde aquilo que é de mais profundo, aqueles desejos mais profundos da nossa alma serão supridos. Meu querido, nessa terra, nós não seremos plenamente satisfeitos. Existe uma fome, uma sede por algo que vai além dessa terra, meu irmão. A palavra diz que Deus colocou o desejo da eternidade no coração do homem. Sabe, um casamento abençoado, um ministério, tudo que nós fazemos aqui é bênção de Deus, amém? Mas sabe, há algo aqui no centro do nosso ser, que só será repleto quando nós olharmos o Senhor face a face. Quando nós contemplarmos o Senhor face a face, somente lá nós seremos plenamente repletos, satisfeitos. Somente lá. Sabe, quando a gente adora e Deus vem, Ele traz a presença e a paz, a gente sente uma gotinha do céu. Parece que há um rasgo no tempo e a eternidade entra. Quando a gente adora aqui, parece que há um rasgo aqui e a eternidade entra nesse lugar, invade esse lugar. E aí a gente experimenta o que é ser completo, o que é ser pleno. Sabe, esse mundo não vai nos satisfazer. Esse mundo não vai nos satisfazer. Até as bênçãos de Deus, as coisas boas de Deus, não são melhores do que aquilo que Deus está planejando e preparando para nós. E Ele está preparando um lugar para nós, aleluia. É isso que Paulo está dizendo para a igreja de Filipos, é isso que Paulo está dizendo para mim e para você, para a igreja cura. Tem mais, tem algo tremendo de Deus, que a gente hoje vê em parte, mas um dia a gente vai ver face a face, amém? Partindo para o fim, nós experimentamos a paz de Deus, quando nós praticamos o que aprendemos de Deus. Praticar. Quer ver o texto? Vamos lá, versículo 9, último versículo, para a gente partir para o fim. Diz aqui: tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham-no em prática. Está falando para mim e para você. Pastor Otávio, tudo que você aprendeu na palavra, tudo que você aprendeu de mim, pratica, viva.
Está dizendo para o Ministério Cura, tudo que vocês ouviram nesses quase 11 anos, pratiquem, vivam, levem para a vida, levem para segunda-feira, toda a semente que você recebe no domingo, leve para a sua segunda, para a sua terça, para a sua quarta, para a sua quinta, sua sexta, leve para a sua família, leve para o seu trabalho. Jesus chamou você e a mim para sermos sal da terra e luz do mundo, aonde? Lá na faculdade, lá no hospital, lá na padaria, lá na venda, lá com a sua família, não importa, na escola, é lá que a gente vai praticar aquilo que a gente aprende aqui, amém? E ele está dizendo aqui, ó, tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham-no em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Vou contar um segredo para vocês. Nós queremos a paz de Deus, amém? O Deus da paz é melhor. O Deus da paz é melhor. A gente quer paz. A gente quer paz. Mas às vezes a paz que a gente quer, por causa do desespero das lutas, é simplesmente que os problemas parem. Às vezes a gente está orando de maneira equivocada, a gente está pedindo simplesmente livramento de problemas. Mas Paulo está dizendo aqui, ó, quando a gente começa a viver aquilo que a gente aprendeu, que a gente ouviu, a gente começa a experimentar a presença do Deus da paz. A presença do Deus da paz. E quando você anda com Deus da paz, o que você tem? Paz, alegria, bondade, amabilidade, domínio próprio, mansidão, e tudo que Deus tem, tudo que Ele é, você experimenta, você vive. Então, ao invés de pedir para Deus, Senhor, muda a minha situação, ao invés da gente focar simplesmente pedindo uma trégua nos problemas, ore pedindo, Deus da paz, eu quero sentir a tua presença aqui, o Senhor está aqui, mas eu quero experimentar, eu quero viver o que o Senhor tem para mim, eu quero, amém, meus irmãos? Jesus, concluindo o sermão do monte, para a gente finalizar, acho que eu já passei do tempo há muito tempo, o texto diz aqui em Mateus 7, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Olha só. Ouvir as palavras de Jesus e colocar em prática é semelhante a um homem prudente que constrói a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque ela fora edificada sobre a rocha. Olha só, sobre a rocha. Todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. Ela desabou, sendo grande a sua ruína. Paulo está simplesmente repetindo o que Jesus falou. Paulo era imitador de Cristo, amém? Ele era imitador de Cristo, ele está dizendo, olha, eu sou imitador de Cristo, então olha, o que vocês me viram viver, o que vocês me viram pregar, fazer, façam, coloquem em prática. Sejam sábios, porque o sábio prudente constrói a sua casa sobre a rocha. Aí vem tempestade, aí vem prova, aí vem luta, vem guerra, mas a sua casa fica firme. Aleluia. 11 anos, quase, não é? 11 anos. Vento soprou, rio transbordou, chuva caiu, tempestade veio, guerra. Mas vocês estão construindo o Ministério Cura sobre a rocha.
ouvindo a voz do Senhor e obedecendo e colocando em prática, andando em simplicidade, em fidelidade, em obediência. E Deus tem cuidado de vocês, amém? Aleluia. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Se coloque de pé então. Recapitulando aqui, para a gente concluir. Nós aprendemos nessa noite que nesse mundo ansioso, esse mundo difícil, a gente experimenta a paz de Deus quando a gente permanece firme naquilo que Deus nos confiou. Aprendemos que a gente experimenta a paz de Deus quando nos esforçamos para resolver os nossos problemas de relacionamento. Nós aprendemos que a gente experimenta a paz de Deus quando a gente obedece o chamado à alegria, apesar das lutas dessa vida. Nós experimentamos a paz de Deus quando nós somos moderados e não oferecemos o juízo, mas oferecemos misericórdia. Aprendemos que nós experimentamos a paz de Deus quando, ao invés de andar ansiosos, nós oramos. Nós aprendemos que experimentamos a paz de Deus quando nós focamos o nosso pensamento em Deus, em coisas nobres, coisas elevadas. E nós aprendemos também que nós experimentamos a paz de Deus quando praticamos aquilo que aprendemos da palavra de Deus, amém? Baixa a sua cabeça para a gente orar então. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos pela tua presença aqui. E te louvamos pela tua palavra lida aqui, pela explicação e pelas aplicações que o teu Espírito trouxe ao nosso coração. Obrigado porque o Senhor falou conosco, pois nós fomos afetados por esta mensagem do Senhor. O Senhor nos exortou, nos recordou, nos lembrou nessa noite, de que nós precisamos de fato colocar os nossos olhos no Senhor, olhar para o alto, olhar para os céus, buscar do Senhor o socorro, buscar do Senhor a nossa alegria, pois a alegria do Senhor é a nossa força. Ó Deus, e se por acaso, nesta noite, algum irmão ou irmã que entrou por essas portas, alguém que está assistindo online, se por acaso de alguma forma o Senhor ministrou e falou ao coração desses irmãos, dessas irmãs, ó Deus, eu peço ao Senhor, que o Senhor possa derramar a paz do Senhor, a paz do Senhor que excede todo entendimento, Deus. Ó Deus, em nome de Jesus, que eles possam sentir a presença do Deus da paz, tocando, curando, ministrando, abraçando, mostrando que há algo muito mais concreto, muito mais real, na presença do Senhor, nas promessas do Senhor, do que nas dores, nas lutas desta vida, Pai. Então, Pai, em nome de Jesus, toma cada um de nós nessa noite, venha nos ajudar a experimentar diariamente o Deus da paz em um mundo ansioso, em um mundo faminto por paz, neste mundo faminto por alegria, em nome de Jesus. E que esta presença do Senhor possa fazer a diferença na nossa família, no nosso trabalho, aonde andarmos. Nós oramos assim em nome de Jesus. Em nome de Jesus.